Oi, sétimo ano. Vamos para a semana 2 do ciclo 3. Nosso assunto é grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos começar falando o que é uma grandeza. Uma grandeza é muito usada essa palavra na física, vocês vão ver isso no nono ano. Mas uma grandeza, gente, é tudo aquilo que pode ser medido. E porque pode ser medido, tem uma unidade de medida. Também pode ser tudo aquilo que pode ser contado, tá? Contado unidades, né? 1, 2, tá? Deixa eu só fazer uma pequena mudança aqui nas anotações. Colocar aqui, pode ser medido. Tá? Tudo que pode ser medido, tudo que pode ser contado, e que se pode ser medido tem uma unidade de medida, né? É uma grandeza. Então, um exemplo, volume. Pode ser medido o volume? Pode, tem até unidade, centímetro cúbico, né? Capacidade. É uma grandeza que a gente não fala muito, mas litros, mililitros, ou às vezes até tem gente que gosta de colocar a unidade de volume em capacidade e não tá tão errado assim, tá? Então, volume, capacidade, massa, a unidade seria quilogramas, ou gramas, ou miligramas. Opa, perdão. Miligramas, certo? Velocidade. Velocidade também tem medida, né? Quilômetros por hora ou metros por segundo e assim por diante. Então, tudo que pode ser medido a gente vai chamar de grandeza. Sabendo disso, então, agora a gente vai falar realmente da relação que tem entre duas grandezas. Então, a gente pode ter grandezas que sejam diretamente proporcionais. A gente pode ter grandezas que são inversamente proporcionais. E a gente pode ter grandezas que não têm proporção, tá? Não tem relação nenhuma, ok? Vou dar um exemplo aqui de cada uma, tá? Só para você tentar associar. Vou colocar de azul, então, os exemplos. Grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, tempo e água. Vou colocar assim, vazada num tanque. Então, tá lá a torneira aberta, vazando água, tá? Inclusive, isso tem o um nome, né? Vazão de água, certo? Vazão de líquido. O tempo e a quantidade de água, vou melhorar um pouquinho isso aqui, ó. Vou colocar volume de água vazada, tá? Porque daí a gente tem bem certinho aqui, ó, as duas grandezas, tempo e volume de água vazada. São diretamente proporcionais, porque quanto mais tempo a torneira fica aberta, mais água vai vazar para aquele tanque. Então, quando o tempo aumenta, o volume de água vazado também aumenta, tá? Diretamente proporcionais. Existe também a situação, vou colocar de rosa aqui,
onde é inversamente proporcional, que seria, por exemplo, a velocidade. Velocidade e que seria, por exemplo, velocidade e tempo de viagem. Como assim, professor? Olha só, pensa comigo. Tá aqui a grandeza velocidade e a grandeza tempo aqui, tá? Quanto maior a minha velocidade para a viagem, menor vai ser o tempo de viagem, certo? Então, vamos dizer que eu vou de Curitiba até o litoral. Eu vou de carro. Eu vou andar mais ou menos, né? Uns 80 quilômetros por hora, em média, tá? 80, 90, alguma coisa assim, né? Se eu for de bicicleta, eu vou chegar no máximo, do máximo, a 45 quilômetros por hora de bicicleta, certo? Se eu for de carro, que é onde eu consigo ir mais rápido, eu vou chegar mais rápido lá, eu vou ter um tempo de viagem menor do que se eu for de bicicleta, que a minha velocidade diminui, o meu tempo aumenta. Certo? Então, deixa eu tirar esses exemplos aqui, porque eu quero que você guarde não só esse exemplo, né, de velocidade de tempo de viagem, mas tem outros também que eu poderia citar aqui, tá? Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou vice-versa, você tem grandezas inversamente proporcionais, tá? E também temos, muito importante a gente saber disso, que existem grandezas que não têm relação nenhuma entre elas, apesar de parecer bastante que tem, pode ser que não tenha. Tô folheando o livro de vocês aqui, tentando achar um exemplo disso para falar para vocês. Inclusive, eu tinha visto aqui o exercício 6 da página 102 vai falar justamente isso. Ele pede lá, escreva se as grandezas são diretamente proporcionais ou não tem proporção. É para você colocar NP se não tem proporção, né? Vou falar a primeira aqui, ó, a medida da roupa de uma criança e a sua idade. Não tem proporção. Não vou escrever aqui, tá? Vou deixar em branco aqui, mas vou colocar aqui. Deixa eu mudar de cor para não confundir. Exemplo, página 102, exercício 6A, tá? É um exemplo disso. É a medida da roupa de uma criança de sua idade. Vocês podem pensar assim, ué, uma criança mais velha já cresceu mais, usa um tamanho maior do que uma criança bem pequenininha que tem menos idade e usa uma roupa menor. Tudo bem, isso é assim que funciona, mas existem idades que a criança está, por exemplo, há 8 anos, ainda é criança, né? Existem meninas e meninos de 8 anos que são altos, que já cresceram bastante, que já se desenvolveram, e outras crianças que com a mesma idade vão ter um corpo menor, vão ter um tamanho, uma estatura menor, e não vão usar o mesmo número de roupa. Não vão usar o mesmo tamanho lá, a mesma numeração da etiqueta da roupa, mas tem a mesma idade. Então, não é sempre que há proporção. Então, a gente diz que não vai ter uma regra de proporção para esse caso, tá? A letra B fala a quantidade de água gasta numa residência e o valor a ser pago na conta mensal. Se você gasta mais água, você paga mais na conta de água? Ou isso não tem relação? Com certeza tem relação, né? E é diretamente proporcional, porque quanto mais água você gasta, mais você paga. E assim por diante, vou pular umas aqui, vou lá para a letra D. Se uma criança lê um livro em 2 dias, então lerá 5 livros em 10 dias. Se ela mantiver esse ritmo, sim. Só que isso não é uma regra, porque a criança pode simplesmente não ler um dia. Né? A criança pode simplesmente ler um livro em 2 dias porque ela gostou muito daquela história, e um outro livro que ela for ler, ela não vai ter o mesmo interesse ou muito mais justificativa matemática, assim, ó.
os livros não são de tamanhos iguais. Ela pode ter lido um livro pequeno em 2 dias e o próximo livro que ela pegou para ler é um livro bem maior, com bem mais páginas, um livro grosso. Ela vai conseguir ler no mesmo tempo? Não, isso não é assim que funciona. Então não tem uma proporção aí, tá? Agora vamos falar de conta. Como é que a gente vai fazer conta com isso aí, tá? Vamos pegar um problema ali daquela parte do livro que chama-se cotidiano. É uma seçãozinha separada ali no livro. Na página 102, exercício 1 mesmo, tá? Então, diz assim o problema: para medir a vazão de água de uma torneira, ou seja, a quantidade de água que sai dela por segundo, Heitor colocou um balde sob a torneira, né, ali embaixo, completamente aberto, fazendo o registro no quadro. E daí ele contou: em 20 segundos ela vazou 2,8 litros, em 30 segundos 4,2 litros, em 50 segundos ela vazou 7 litros, que são números inteiros, então eu vou usar isso aí como fator de proporcionalidade. Na parte de cima, eu sempre vou colocar o tempo em segundos e na parte de baixo eu vou colocar o volume, tá? Então, o fator de proporcionalidade entre tempo e volume, que é o que ele pede na letra A, vai ser 50 sobre 7, que é a primeira fração que eu consegui formar com números inteiros ali, tá? Qual é a vazão da torneira em 1 segundo? É só você dividir realmente 50 por 7, vai dar 0,14 litros, tá? E na letra C, após 40 segundos, quantos litros de água? Até mudei de tela aqui para vocês, para a gente organizar bem o exercício para fazer essa letra C, tá? Então, na letra C, ele vai querer saber em 40 segundos e a gente vai organizar da seguinte maneira: 50 segundos, a gente consegue encher 7 litros. Então, é como se a gente fizesse o seguinte: a gente faz uma coluna de litros e uma coluna. Opa, perdão, coloquei ao contrário aqui, né? A gente tem uma coluna. A gente tem uma coluna de segundos e uma coluna de litros, tá? Ele pede 40 segundos e você vai achar quantos litros, ok? Isso aqui, na verdade, gente, é uma regra de 3. É assim que chama essa matéria. Regra de 3. Por quê? Por que 3, né? Porque você tem 3 dados, ó. E um que você não tem, mas é regra de 3 porque você tem 3 dados e precisa achar um, tá? Você vai montar com isso aqui frações. Então, 50 está para 40, assim como 7 vai estar para x. E dessa forma você vai achar o x. Então, vai ficar 50x igual a 7 vezes 40. Ou seja, vou fazer 7 vezes 40 280 e o 50 já vai passar aqui dividindo. Se você simplificar por 10, você vai encontrar 5,6 litros, tá? Na letra D, ele pede para você colocar 10 litros de água no balde. Então, eu vou apagar aqui para fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Vamos montar de novo para a letra D essa coluna de segundos, né, de tempo e litros de volume, tá? Cada 50 segundos eu encho 7 litros. Isso aqui é a minha base de conta. Aí ele quer que você coloque 10 litros em quanto tempo? Quantos segundos, né? Ali que você coloca o x. Monta a fração com isso aqui. 50 está para x, assim como 7 está para 10. Então, vai ficar 500, né? Que o 10 vai passar para lá. E 7x. Ah, é multiplicar cruzado, professora.
Sim, é multiplicar cruzado, mas eu não gosto de falar assim, porque senão você não compreende que quem estava dividindo passou para cá multiplicando e assim por diante. Eu não gosto que você não lembre dessa operação inversa, por isso que eu não fico falando multiplicar cruzado, tá? Então, daí 500 por 7 vai ser o x, dá 71,4 segundos, o x, tá? Número quebradinho, mas é a resposta. Agora, eu quero ir com vocês fazer esse mesmo tipo de exercício, só que para grandezas inversamente proporcionais, como eu tenho na página 109 um exemplo. Então, vou escrever aqui página 109, também é o cotidiano lá, tá? E você tem ali uma situação diferente, várias torneiras abertas juntas para encher um tanque, tá? E leia lá o problema com atenção, dá um pause aí no vídeo e leia lá o problema com atenção. Mas eu já vou explicando para você que quanto mais torneiras abertas, menor o tempo de enchimento do reservatório. Isso significa que são inversamente proporcionais. Então, a letra A são inversamente proporcionais, pois quanto mais torneiras menor será o tempo de enchimento do reservatório, tá? Então, isso é característica de inversamente proporcional. Na letra B, ele pergunta o fator de proporcionalidade entre a quantidade de torneiras. Se você pegar ali no quadro e fizer 4 vezes 30, vai dar 120. 5 vezes 24 vai dar 120. 8 vezes 15 vai dar 120. Então, sempre é 120 o fator de proporcionalidade, tá? Você pode pensar, lá no outro foi uma fração, no outro problema foi uma fração, mas é que lá era diretamente proporcional, né? Aqui a gente tem uma situação que é inversamente proporcional, então a gente multiplica ali, tá? Na letra C, ele pergunta o seguinte: uma torneira leva quantas horas para encher sozinha o reservatório? Então, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. De novo, a gente vai trabalhar com aquelas coluninhas lá. Então, a gente tem a coluna de quantidade de torneiras e a gente tem o tempo em horas, certo? Então, vamos dizer ali, né, que vamos pegar o primeiro ali, 4 torneiras enchem em 30 horas. E aí ele quer saber, uma torneira vai encher em quanto tempo, tá? Quando você for montar as frações, você vai montar da seguinte maneira: 4 está para 1, assim como 30 está para x? Não, porque é inversamente proporcional. Então, você vai inverter aqui. Vai ficar x está para 30. A segunda coluna você inverte, tá? Por que você inverte? Porque são inversamente proporcionais. Então, faz todo sentido você inverter, porque elas são inversamente proporcionais. E aí vai ficar 4 vezes 30 e 1 vezes x. 4 vezes 30 é 120, 1 vezes x é x. Então, vai levar 120 horas, tá? Uma só aberta, né? Nossa, mas uma torneira leva 120 e 4 leva 30? Sim, não se esqueça que mais torneiras vão demorar menos tempo para encher, tá? Na letra D, ele vai perguntar o seguinte: com 6 torneiras, em quantas horas o reservatório de água será enchido? Então, vamos, vamos nos basear aqui de novo, ó, quantidade de torneiras e tempo. Vou colocar aqui horas, né? Porque já tá em horas ali o tempo, tá?
Quantidade de torneiras. Vamos pegar a primeira lá do quadro. 4, enche em 30. Essa aqui é a nossa base de conta. E aí ele fala em 6 torneiras, vão encher em quantas horas? Então, de novo, você vai montar as suas frações, só que a segunda você tem que inverter, porque essa situação é inversamente proporcional. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ok? Então, deixa eu só ver se eu tô fazendo certo. 6 torneiras, quantas horas? Tô certinho, sim. Então, você vai fazer 4 vezes 30, vai ser 6x, certo? Ou seja, nós teremos aqui 120 igual a 6x, 120 dividido por 6 vai dar o nosso x. Isso aí vai dar... Então, vai precisar de 20 horas, certo? Tá aí a nossa conta feita. Ou seja, gente, o que eu quero mostrar para você aqui? Eu nem vou continuar esse problema, depois você faz sozinho. O que eu quero mostrar para você aqui, tá? Eu quero mostrar duas situações aqui, ok? Eu quero grifar aqui para você, ó. Nessa situação aqui, que era diretamente proporcional, então, diretamente proporcional. Você não inverte. Você pega do jeitinho que tá aqui, ó. Você monta a sua fração aqui e aqui e acha o x normalmente, tá? Agora, isso muda, vou colocar aqui também de outra cor, quando é inversamente. Não é assim que faz. A gente viu que você monta aqui, ó, só que tem que inverter para colocar aqui e depois também você vai fazer normal, mas antes tem que inverter, porque é inversamente proporcional, que é diferente de quando é diretamente proporcional. Então, o resumo assim da aula que eu daria para você seria esse aqui. Tá? Sempre faça, gente, essas coluninhas aqui, ó, de tempo de litro. No caso aqui, quantidade de torneira e tempo. Qual seja que for as suas grandezas propostas no problema, né? Falei errado, né? Seja qual for as grandezas propostas nos problemas, tá? Sejam quais forem as grandezas propostas nos problemas, sempre faça essas coluninhas aqui, tá? Faça essas coluninhas aqui. Sempre façam essas coluninhas aqui, tá? Essas que eu coloquei, essas flechinhas ali. Sempre façam porque facilita muito a nossa vida, tá? Gente, façam os exercícios lá do livro para treinar. Até a próxima!